Graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão. Eu gostaria hoje de falar a respeito do dom de línguas, o dom de falar em línguas. É um assunto muito controverso que traz muitas dúvidas, é muito polêmico, divide opiniões, divide o cristianismo. Nós sabemos que existem igrejas que não creem no falar em línguas, as igrejas mais tradicionais, tipo batistas, presbiterianas, congregacionais, e existem as igrejas que creem no falar em línguas, que são as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, igrejas neopentecostais também creem. E aí, qual é a verdade? O que a palavra de Deus nos ensina? Existe o dom de falar em línguas? Se existe, o que seria esse dom de falar em línguas? Existem pessoas hoje que falam em línguas realmente? Ou será que elas estão inventando? Como nós podemos ter uma resposta para isso? Eu seria muito ousado se eu fosse dizer para você que a minha palavra aqui será a resposta final e definitiva. Eu não vou terminar essa discussão, ela vai continuar talvez até o dia da volta de Jesus. Mas eu vou procurar mostrar o que eu vejo na palavra de Deus, que eu creio que é uma interpretação correta, e você analise se o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a partir do versículo 1 diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eles eram as 120 pessoas que estavam reunidas em oração no cenáculo. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: Esses estão cheios de vinho novo. Veja só que interessante. Esse dia aqui marca o dia da descida do Espírito Santo, o dia em que iniciou-se o ministério do Espírito Santo. Está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi no dia de Pentecostes. Eles estavam lá em Israel, haviam judeus e prosélitos, pessoas que criam no judaísmo, vindas de todas as nações. Ele dá uma lista aqui de várias nações de onde essas pessoas vinham. E embora fossem judeus por descendência, mas eram de outras nações, tinham uma língua materna, como eles falaram aqui. Então essas pessoas falavam nessas outras línguas maternas das suas nações. E o que foi que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. Eu já vou esclarecer aqui uma dúvida interessante.
Tem gente que pensa que os discípulos aqui estavam falando em algum tipo de língua desconhecida aqui da terra. E aí as pessoas os ouviam na sua língua. Ou então tem gente que acha que os discípulos estavam pregando em aramaico e as pessoas os ouviam na sua língua. Ou seja, eles pensam que na verdade os discípulos estavam falando uma única língua e o milagre era na audição das pessoas. Tem gente que pensa isso. Mas isso não é a verdade do texto. Porque nós vemos aqui que o Espírito desceu sobre os discípulos. O dom foi dado a eles. O milagre foi feito neles. O poder do Espírito estava agindo através deles, não nas pessoas que estavam ouvindo. O milagre não foi nelas, o dom não foi derramado sobre elas. Não aconteceu algo sobrenatural nelas. Aconteceu algo sobrenatural, que foi o falar em outras línguas, aconteceu na vida dos discípulos. O versículo 4 é bem claro quando diz: começaram a falar em outras línguas. Os discípulos é que estavam falando em outras línguas. Quando o texto diz que as pessoas os ouviam falar na sua própria língua, não está querendo dizer que o milagre era na audição delas, mas está falando simplesmente sobre a perspectiva delas, de que elas os ouviam na sua língua. Por quê? Porque eles estavam falando na língua delas. E elas ficavam admiradas, é tanto que elas dizem: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Qual era a admiração deles aqui? Porque eles sabiam que esses homens eram galileus, na sua maioria, não falavam um outro idioma, a não ser o aramaico. Sabiam que essas pessoas eram pessoas ignorantes, sem muito estudo. Então, como é que essas pessoas poderiam falar línguas estrangeiras? Essa era a admiração deles, porque era algo inadmissível para eles que esses homens galileus estivessem falando numa outra língua, porque eles não tinham essa capacidade naturalmente. Então, foi algo sobrenatural. O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi que eles realmente começaram a falar nas línguas daquelas pessoas. Veja que não foram línguas de anjos, não foram línguas desconhecidas da terra. O falar em línguas aqui foram línguas estrangeiras. O texto é muito claro. Eles estavam falando as línguas dessas nações aqui, línguas estrangeiras. Não foram línguas estranhas. Então, esse é um ponto importante, porque se fala muito no dom de línguas. As pessoas pensam que é falar a língua dos anjos ou alguma outra língua desconhecida da terra e ignoram que a palavra de Deus diz que quando o dom se manifestou na vida dos discípulos aqui, foi para falar línguas estrangeiras. É isso que esse texto deixa bem claro. Se você vê também aqui o relato de Atos dos Apóstolos capítulo 10, vai ficar mais claro ainda de que o milagre não foi na audição, mas foi os discípulos que estavam falando. E o texto deixou bem claro que eles estavam falando em línguas estrangeiras. Só para fechar esse ponto aqui e deixar bem claro para você, eu vou ler mais uma vez. Quando diz que as pessoas ficaram maravilhadas no versículo 6, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. O versículo 8 diz: cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna, ou seja, a língua das nações deles. E aí dá a lista de nações e no final diz que eles estavam discussando sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então eram línguas conhecidas. O dom de línguas aqui foi a capacidade de falar línguas conhecidas. Em Atos 10:44 diz assim: aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam
se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Então, os gentios aqui estavam se expressando em línguas estranhas. Guarde essas expressões. Os gentios estavam se expressando em línguas estranhas. E lá no capítulo 11, versículo 15, Pedro, relatando o que aconteceu, ele diz assim: assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. O Espírito Santo veio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. Então, de que maneira foi que o Espírito veio sobre eles no princípio? O Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar línguas estrangeiras. Da mesma maneira aconteceu com os gentios aqui. Começaram a falar línguas estranhas. Línguas estranhas significa línguas estrangeiras. Uma língua desconhecida da pessoa. O mesmo fenômeno se repetiu aqui com os gentios. Foi como se fosse uma repetição do Pentecostes, para mostrar que o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é algo que acontece na conversão. Eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. Mas o batismo com o Espírito Santo, que acontece quando a pessoa se converte, veio sobre eles. E aconteceu essa manifestação do dom de falar em línguas aqui com os gentios também, línguas estrangeiras, porque foi da mesma maneira como veio sobre eles no princípio, foi o que Pedro disse. Então, de que maneira foi? Foi o Espírito vindo e levando eles a falar em línguas estrangeiras. Veja que o milagre não foi na audição, foi na fala das pessoas. As pessoas estavam falando línguas estrangeiras, como o texto que eu li aqui deixou bem claro, que eles estavam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Agora, eu vou passar desse livro de Atos dos Apóstolos e vou mostrar um outro texto que as pessoas usam em Romanos para querer dizer que o falar em línguas estranhas é uma fala de anjos, língua dos anjos. O texto de Romanos 8, 26 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Tem pessoas que interpretam esse texto como se fosse uma referência ao falar em línguas de anjos, línguas desconhecidas. Mas, meus irmãos, esse texto não tem nada a ver com falar línguas de anjos. Nem tem nada a ver com o dom de falar em línguas, ainda que fosse falar línguas estrangeiras, como foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto está simplesmente falando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, ou seja, gemidos inexprimíveis, como dizem outras traduções. Simplesmente está falando da intercessão do Espírito no nosso interior, gemendo de uma maneira que não é possível se expressar. Não está falando do falar em línguas. O falar em línguas é uma expressão, há palavras. Você vê como aconteceu em Atos dos Apóstolos, é um falar numa língua estranha. Então é uma maneira de se expressar. Aqui o Espírito está gemendo com gemidos impossíveis de ser expressos em palavras. Então não é falar em línguas. Não use esse texto para respaldar falar em línguas estranhas na sua casa, nas suas orações, quando você está sozinho com Deus, porque esse texto não tem nada a ver com falar em línguas. E outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, que as pessoas pensam que Deus deu o dom de falar em línguas para algumas pessoas, para que elas fiquem falando na sua intimidade com Deus, como uma linguagem de oração, e assim sejam edificadas através daquele meio de falar, de orar. Não foi para isso que Deus deu o dom de falar em línguas. Não foi para isso. Deixa eu mostrar para vocês agora o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13,
que diz assim, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Muitas pessoas pegam esse texto de Coríntios como base para dizer que o falar em línguas é falar a língua dos anjos, porque Paulo está dizendo aqui, ainda que eu fale as línguas dos anjos ou dos homens. Esse texto não pode ser usado para isso. Paulo não está dizendo aqui que é possível a gente falar línguas de anjos. E não tem nada a ver relacionar isso com o dom de línguas. E dizer que o dom de falar em línguas é falar línguas de anjos. Paulo está aqui falando sobre o amor. E aí o que ele faz? Ele usa de uma figura de linguagem, uma hipérbole, se não me engano, para falar de maneira exagerada. Para mostrar a importância do amor, ele diz que ainda que nós fizéssemos ou tivéssemos certas coisas, se não tivesse amor, a gente não seria nada, não valeria nada. Então ele está usando uma linguagem de exagero, falando de situações hipotéticas, ou seja, que não existem, só existem em teoria. Ele está falando em situações aumentadas, numa proporção maior, numa proporção exagerada, para mostrar que mesmo que você tivesse naquela situação, falasse daquele jeito, ou tivesse aquilo, falando de uma maneira exagerada, ainda que fosse possível isso, se você não tivesse amor, você não teria nada, não valeria de nada tudo aquilo ali. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que é possível falar em línguas dos anjos. Não tem nada a ver. Se você vê o resto do texto, você vê como é uma linguagem exagerada e que não acontece na vida das pessoas. Quando ele diz assim, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Quem é que conhece todos os mistérios e toda a ciência? Ninguém conhece. Ele está usando de um exagero, mostrando que mesmo que você se enquadrasse numa situação impossível, sem amor não valeria de nada. É a mesma coisa. Ele não está dizendo que é possível você falar em línguas dos anjos, mas ainda que você falasse, embora ninguém fale, isso não valeria de nada sem amor. É isso que ele está querendo dizer. Veja que ele fala também, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Quem é que tem uma fé capaz de mover montanhas? Você já ouviu falar em alguma pessoa na história que teve uma fé que moveu montanhas? Isso foi uma figura de linguagem que Jesus usou também. Não é possível de acontecer isso, é só uma linguagem de exagero. Aí ele diz aqui, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, isso aqui é possível de acontecer, mas é um exagero também que ele está usando. E entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vai ter nenhum benefício. Então veja que Paulo está falando aqui de uma maneira exagerada e muitas vezes impossível ou inalcançável. Com isso, ele não está querendo dizer que é possível falar em línguas dos anjos. Ele apenas usou de exagero para dizer que, ainda que você falasse as línguas dos homens todas, e além de falar a língua dos homens todos, ainda falasse línguas de anjos, sem amor, não valeria de nada. Então, ele não está dizendo que é possível falar a língua dos anjos. Espero que isso tenha ficado bem claro, porque é isso que o texto está dizendo. É uma questão de interpretação de texto até, de português. Você entender o que é figura de linguagem, de exagero, hipérbole, você vai compreender que ele não está dizendo que isso aqui é possível.